Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Chefe da Casa Civil participa na Câmara do Rio de encontro com representantes das comissões de Finanças e de Saúde. As terapias alternativas para animais domésticos estão em alta no Rio de Janeiro. E na segunda reportagem da série sobre os prédios considerados ícones da arquitetura carioca, você vai conhecer o edifício chamado Dakota Carioca. Esse prédio é um exemplo típico de um estilo renascentista, dado aos elementos contidos nele, como por exemplo os arcos, o excesso abusivo de adornos, as grades, os lustres feitos de ferro fundido. Não saia daí, a gente volta já. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a reunião na Câmara Municipal do Rio que teve a participação do chefe da Casa Civil, Paulo Messina. O secretário do governo, Marcelo Crivella, anunciou mudanças na área de saúde, incluindo a suspensão de contratos com organizações sociais e alterações no projeto das clínicas da família. A reunião extraordinária realizada pelas comissões de Saúde e de Finanças contou com a presença de representantes da Saúde Municipal e do secretário da Casa Civil, Paulo Messina. A secretária de Saúde, Beatriz Busch, foi a primeira a falar. Ela disse que as equipes estão sendo reorganizadas, mas que com os cortes, vários serviços serão afetados, como atenção básica, assistência hospitalar e vigilâncias sanitária e epidemiológica. Já o secretário da Fazenda, César Augusto, afirmou que não sabe se terá recursos para o pagamento do 13º dos funcionários. Vai depender da negociação com os credores. Mesmo com a falta de verbas e os cortes na área da saúde, o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, garantiu que a prioridade será o pagamento dos funcionários. Servidores públicos, hoje é prioridade absoluta do município. O pagamento de todo, assim como foi o não atraso e a gente venceu essa crise, a prioridade absoluta é agora tanto o pagamento do 13º quanto o reajuste do funcionalismo. E a gente está trabalhando ininterruptamente para que isso possa acontecer até o final do ano e estamos com confiança de que isso vai acontecer. O secretário da Casa Civil também disse que nenhuma clínica da família será fechada, mas que é preciso redimensionar o tamanho da rede de saúde no município. Não há redução de equipes, não há redução de unidades fechadas. O que vai acontecer é uma transformação da forma da atenção primária. Uma parte de unidades onde não se precisa, vou dar o exemplo que a gente deu lá dentro. Rio das Pedras, por exemplo, é uma área com IDS baixo, é uma área que precisa de atendimento e não tem clínica da família para atender, não tem médico de porta a porta para atender na casa da pessoa. O Anil, em Jacarepaguá, é uma área que tem um IDS bem mais alto do que Rio das Pedras e lá tem atendimento da clínica da família. Então, o redimensionamento não é só uma questão de custo, é uma questão de fato onde é a necessidade de atendimento da população. O secretário Paulo Messina falou sobre o estudo que está sendo realizado e será apresentado ainda este mês. Nós vamos voltar a casa aqui na Câmara, sem ser na próxima terça, na outra, dia 23, a gente espera nesse dia já ter o plano completo para apresentar. Os presidentes das comissões de saúde e orçamento fizeram um balanço da reunião. A reunião ficou muito em torno do que eles pretendem ainda fazer, mas isso não está definido. Parece que o estudo que eles estão realizando termina no final do mês de outubro, então ficou combinado que a partir desse estudo já pronto, faremos uma nova reunião, aí sim, com mais detalhes do que realmente a Prefeitura pretende fazer em relação às clínicas da família. A gente fica muito preocupado porque esse atendimento básico é primordial para a população do Rio de Janeiro. Eu fico muito preocupada com esse corte de gastos que a Prefeitura vai fazer em relação à saúde. A prioridade, ao nosso ver, deveria ser de recurso canalizado para a saúde sem os cortes que estão fazendo. Nós vamos marcar quantas reuniões forem necessárias para que a Prefeitura deixe claro qual é o plano, qual é o planejamento, qual é a prioridade que essa Prefeitura tem para a cidade.
Nova programação marca os 15 anos da Rio TV Câmara. Projeto Carioquinha recebe alunos de Escola da Penha para uma visita ao Palácio Pedro Ernesto. Projeto de emenda-lei orgânica autoriza mensagens comerciais em quiosques e tendas da orla da cidade. Projeto de lei inclui passeios ciclísticos de Santa Cruz no calendário oficial do município. Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro, Carlos Robson Gracie. Um encontro na sede da FEComércio, Rio de Janeiro, reuniu autoridades para discutir a aplicação da reforma trabalhista. As novas leis foram implementadas há um ano. Auditório cheio, olhos atentos. Todos querendo saber mais informações sobre as mudanças na reforma trabalhista. É o caso de Fátima, que trabalha em um departamento pessoal de um sindicato. Lá são muitos plantões, então tem as dúvidas de hora extras, tem dúvida de plantão, entrada e saída, né? As folgas, né? Então está tendo um pouco de dúvida quanto a isso, né? Com a mudança. Foi exatamente com esse intuito que a FEComércio realizou o evento Jornadas Brasileiras de Relações de Trabalho que acontece em todo o país. A reforma trabalhista completa um ano agora em novembro. Quando foi lançada, a expectativa é que gerar cerca de 6 milhões de empregos em 10 anos. Existe uma abordagem que pouco se faz das novas profissões, que as tecnologias elas trouxeram possibilidades da criação de novas profissões e novas metodologias de trabalho. Passou-se a ter uma segurança maior na adoção dessas metodologias. Então, eu acho que é absolutamente possível e factível da criação de 6 milhões de empregos, sim, em 10 anos. Entre as inúmeras mudanças propostas pela reforma trabalhista, destaque para a possibilidade de acordo coletivo entre empregados e patrões que envolvam temas como jornada de trabalho, banco de horas e plano de carreira. As férias poderão ser divididas em até 3 períodos. Fim da obrigação da contribuição sindical, possibilidade de terceirização de atividade fim e redução de processos judiciais. A lei, principalmente na parte do direito coletivo, quando permite ajustes entre categorias profissional e econômica, que substituem a CLT naquilo que é possível, me parece bastante interessante, porque vai ser o ajuste de acordo com a vontade das partes. Entre erros e acertos, os especialistas concordam que, embora nova, a reforma precisa passar por mudanças. Uma delas é relativa ao trabalho de gestante e da lactante. De acordo com a reforma, as gestantes e lactantes poderão trabalhar em atividades de grau mínimo e médio de insalubridade. Acho que a reforma exagerou em alguns pontos e um dos pontos de exagero foi permitir que a mulher grávida trabalhe em local insalubre, de insalubridade média ou máxima. Deveria ser o oposto. Ela não deveria trabalhar, salvo em raríssimas exceções, quando o médico atestasse que isso não faz mal nem a ela, nem ao bebê. A lactação é menos gravosa. Tirando a radiação ou um outro tipo de insalubridade, a lactação é menos preocupante. Talvez pudesse manter a redação como está, mas a gravidez não é só para a mãe, é também para o filho. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares rejeitaram o veto do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria dos vereadores Tarcísio Mota, Marielle Franco, Leonel Brizola e professor Célio Luparelli, que institui o programa de efetivação das medidas socioeducativas em meio aberto no município. E na sequência da sessão, os vereadores também aprovaram 3 projetos, entre eles o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do município favorável às contas de gestão da mesa diretora relativas ao exercício de 2015. E você vai ver depois do intervalo as histórias que cercam o prédio da Praia do Flamengo, que é conhecido como Dakota Carioca. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. Sempre que comprar uma mercadoria na rua, procure conhecer a procedência. Produtos piratas incentivam a criminalidade. Pensar na consequência das próprias ações é um jeito carioca de ser cidadão.
o objetivo de levar o melhor até você, a nossa equipe trabalha para enfrentar os novos desafios que vêm por aí. Uma programação cada vez mais transparente, valorizando as instituições públicas e o carioca. O Rio em primeiro lugar. Um dos principais objetivos é divulgar o trabalho da Câmara dos Vereadores, mostrando a importância das leis na vida do cidadão. Coberturas mais dinâmicas com equipamentos de última geração. Um conteúdo voltado para a cultura e educação, estimulando o senso crítico do espectador. Estamos construindo uma nova TV para você. Contamos com a sua participação. Rio TV Câmara. 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 Rio TV Câmara, a emissora do Legislativo Municipal Carioca. Você já imaginou o seu animal doméstico fazendo acupuntura, shiatsu ou cromoterapia? Pois é, as terapias alternativas estão em alta e são o assunto de hoje no nosso quadro Mundo Pet. Homeopatia, florais e reiki, as técnicas naturais nos animais de estimação estão em alta. Quais são as vantagens dessa chamada medicina veterinária holística? São muitas vantagens, assim. A principal é porque são medicinas naturais, né? Os animais não precisam... não tem uma agressão tão grande, né, no organismo e conseguem ter um bom resultado, ter uma boa resposta com essas terapias, mesmo complementando as terapias alopáticas, né? Então tem uma boa resposta. Existe um público-alvo que responde melhor a essas chamadas técnicas naturais, ou seja, os idosos, por exemplo? Não particularmente, mas os idosos, assim, a gente chega, né, mais no finzinho da vida e começam a ter mais problemas, então recorrem mais, às vezes, a esse tipo de terapia, né? Qual, por exemplo? Acupuntura por causa da articulação? Acupuntura, questões articulares, questões de coluna, mas também tem muitos animais jovens que hoje em dia nascem predispostos, né? Já nascem com alterações e também recorrem à acupuntura, à homeopatia, ao floral. Floral geralmente com problemas de comportamento, ajuda bastante os animais. Em relação à agressividade ou não? Agressividade, aquele animal que fica sozinho em casa e destrói tudo e o pessoal fica enlouquecido, né? O que eu faço, meu Deus do céu? E o floral ajuda bastante nesses casos. Musicoterapia, tem cromoterapia, aromaterapia. Tudo isso vem acrescentando bastante, né, na medicina veterinária. O que você observa na sua clínica de forma prática como vantagens dessa chamada medicina mais integrativa, não é isso? Isso, a medicina integrativa, ela trata o animal assim como um todo. Ela não vai tratar só aquele problema. O animal que está com problema na coluna, a acupuntura, ela não vai tratar só a coluna, a homeopatia. A gente vai tratar o animal no organismo inteiro, né? A acupuntura, no caso, ela vem da medicina tradicional chinesa, é um dos braços da medicina tradicional chinesa, existe há mais de 4.000 anos. E a gente faz toda uma busca ali do que pode estar influenciando esse animal a ter esse problema. Mas é mais curativo, preventivo? Como e quando a gente pode adotar esse tipo de estratégia? Então, muita gente procura já no curativo, né? Mas o ideal é que a pessoa já viesse buscando essas alternativas para que evitasse que seu animal ficasse doente, tivesse, né, uma prevenção, né? A medicina hoje em dia, né, One Health, diz que a gente precisa mais pensar em prevenção, evitar que o nosso corpo, e no caso da veterinária, o corpo do seu animalzinho fique doente, do que depois que já tem uma patologia instalada, é sempre mais difícil, né, você ter
uma melhora, né? O tratamento holístico, ele interfere no tratamento alopata? Ou seja, um pode prejudicar o outro ou eles somam esforços? Não, só vem a somar os esforços, né? A medicina integrativa, né, vem juntar com a medicina alopática para diminuir o tempo de tratamento, para o animal ficar melhor mais rápido, entendeu? Então vai sempre somar, nunca vai diminuir ou vai substituir. Nem sempre as pessoas acham, não, vou tratar com a forma natural, vou substituir. Às vezes nem sempre dá para substituir, a gente vai precisar da alopatia. Mas vai somar sempre vai somar visando isso, a reduzir tempo de tratamento, ter uma cura mais rápida, diminuir o uso de medicamentos. Às vezes o animal precisa usar vários medicamentos, a gente tenta reduzir isso com a homeopatia, com a acupuntura, né? E só vem sempre a somar. Doutora Beatriz, muito obrigado pelas suas informações. É com você, Ingrid. Você provavelmente já passou pela Praia do Flamengo e observou um prédio diferenciado que lembra um castelo medieval. Trata-se do edifício Seabra, também conhecido como Dakota Carioca. Na segunda reportagem da série sobre prédios icônicos do Rio, o repórter Renato Chapô mostra o requinte do edifício Seabra, símbolo da arquitetura na cidade no início do século XX. Castelo medieval em plena zona sul do Rio. Conhecido como Dakota Carioca, o edifício Seabra é diferente de qualquer outro na cidade. O jornalista Rafael Bocor e o arquiteto Jorge Bittar mergulham conosco na história deste ícone da arquitetura carioca. Um símbolo de inovação e requinte na Praia do Flamengo. Construído numa época em que ser elegante era morar em casarões, o edifício Seabra fez parte do início de uma nova tendência no Rio. No começo dos anos 20 do século passado, a cidade passava por uma grande modernização. Grandes avenidas como a Beira-Mar e a Avenida Central, atual Rio Branco, foram abertas. Várias construções foram demolidas. Surgiam os primeiros edifícios, também chamados de casas de apartamentos. Entre 1925 e 27, as pessoas começaram a buscar a aproximação da região central do Rio. E as habitações coletivas passaram a ser apontadas como a melhor solução. O edifício Seabra nasceu em 1931, bem no meio desta transição. Alguns fatores foram decisivos para esta mudança. Construções em áreas nobres consideradas modernas e reportagens de jornais e revistas que descreviam os prédios como sinônimo de progresso. A cidade não parava de crescer, nós já tínhamos superado de longe 1 milhão de habitantes, já estávamos com quase 2 milhões, haviam terrenos valorizados e você tinha que criar espaços novos para moradia. Não era uma coisa fina, uma coisa refinada, morar numa casa de apartamentos. Era como se você morasse num cortiço. Então os arquitetos se esmeravam em fazer halls luxuosos com pinturas, obras de arte, mármores raros. Por exemplo, aqui você tem um mármore verde de Verona, você tem um mármore laranja da Sibéria, você tem um mármore preto belga, um verdadeiro festival de mármores. O prédio foi um presente do comendador português Gervásio dos Santos Seabra para a mulher dele, a italiana Assunta Grimaldi Seabra. Ele era um banqueiro que se tornou o principal empresário do ramo têxtil no Brasil. Ela, que era parente do príncipe Rainier de Mônaco, queria um edifício inspirado no estilo europeu da Renascença, que, segundo os estudiosos, se localiza entre meados do século XIV e final do século XVI. O resultado foi um gigantesco castelo medieval revestido de pedras em plena zona sul do Rio. Com as espessuras das paredes de 60 centímetros e com o pé direito de 3,75 a quase 4 metros de altura, o que acontece? O calor bate e reflete. A única desvantagem que tem é o seguinte: se for um calor muito incidente, a pedra pode absorver muito esse calor e durante a tarde ela pode soltar esse calor. Mas a vantagem do pé direito alto faz com que o quê? Ele ventile e o prédio fique sempre fresco. Mas o Seabra também foi um símbolo de inovações.
Foi o primeiro prédio aqui do Rio de Janeiro a ter cabeamento para telefone fixo, né? Foi o primeiro aqui do Flamengo a ter incinerador de lixo. Um dos primeiros a se preocupar também com o reservatório de águas, que na época era muito comum faltar água aqui no município, né? Então tinha 3 reservatórios de água que dava para 120 mil litros. Por causa da semelhança com o prédio de Nova York onde morou John Lennon, o edifício Seabra também ficou conhecido como Dakota Carioca. Mas por dentro, ele também impressiona. Uma gigantesca luminária de ferro fundido se destaca no teto do hall de entrada. O chão de mármore importado faz desenhos diferentes. Esse prédio é um exemplo típico de um estilo renascentista, dado aos elementos contidos nele, como, por exemplo, os arcos, o excesso abusivo de adornos, né, as grades, os lustres feitos de ferro fundido, a concepção de diversas padronagens de cores, detalhes mínimos que você tem, por exemplo, cravejados na madeira. O administrador Manuel Rui conhece como poucos a história do edifício Seabra. Ele trabalhou para os donos durante 47 anos e herdou um apartamento no 10º andar, mas nunca morou aqui. Eu herdei um escritório, é uma biblioteca na época dele, né? E essa biblioteca, ele descia do 11º andar para o 12º, 11º andar, para ficar lá na biblioteca dele. Ele gostava muito de ler, então tem livros que não acabam mais. E eu não posso desmanchar uma coisa, é um escritório lindo, tem uma beleza especial, e eu não consigo, de forma alguma, fazer qualquer mudança nele, né? E, como eu não preciso de usar o apartamento para morar, eu venho para cá para me divertir, lendo. A família Seabra morava nos 3 últimos andares. Cada um tinha 800 metros quadrados e uma portaria particular com elevador privativo que deixava os moradores dentro de casa. Encantado com o edifício que faz parte do seu livro sobre casas e prédios do Rio, o jornalista Rafael Bocor teve a oportunidade de fotografar o Seabra por dentro pela primeira vez. E já pensa em usar as fotos na 2ª edição, que está a caminho. É um caso a se pensar, eu acho que sim, porque o Seabra vale muito a pena. No primeiro teve a parte externa, no segundo eu vou colocar só as fotos internas, que rendem muitas, né? Vou ter que selecionar 10, vai ser com um aperto no coração, porque tem dezenas de possibilidades de imagens aqui dentro. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.